Olá, fera. Seja bem-vindo a mais uma aula de Botão Prepara. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Eu sou o professor Everton e vou continuar aqui com as nossas atividades em língua portuguesa. Bom, a gente hoje está entrando aí no capítulo 5, na primeira parte desse capítulo, que vai trabalhar semântica, denotação e conotação. Antes de irmos diretamente às questões, eu queria lembrar a vocês que a denotação e a conotação podem ser entendidas de forma muito simples como a denotação sendo o sentido real das palavras e a conotação o sentido figurado. Dessa forma já fica claro que o que a gente vai ver nas questões que vêm a seguir são exatamente o sentido que as palavras podem assumir em determinados contextos, né? Em alguns momentos a gente pode estar falando num sentido figurado, que é a conotação, ou seja, a gente está usando a palavra com o sentido que vai estar ligado diretamente ao contexto e não o sentido apenas do dicionário, o sentido concreto, real daquela palavra, né? E em outros momentos vamos trabalhar com a denotação, que é quando a palavra está com o sentido concreto, aquele sentido que é atribuído a ela no dicionário. Então não tem muito que a gente imaginá-la aplicada ao contexto. Ela vai estar ali na forma real e sólida, tá? Vem comigo aí para a gente poder iniciar essa resolução. Bom, aí na tela de vocês, um já conhecido, né? Texto aqui de Augusto dos Anjos chamado Versos Íntimos. A gente já conhece bem esse texto, então vou pular direto para a questão para que a gente possa ganhar tempo, ok? Olha só, a questão nos diz o seguinte: analise as proposições a respeito do poema Versos Íntimos. E aí ele lança as proposições. 1. Augusto dos Anjos se utiliza no poema de diversos verbos no imperativo que conferem ao texto um tom de diálogo com o leitor. Isso aí, pessoal, é verdade. Assim, logo no primeiro verso você já encontra, coloca na tela aí. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro, e aí segue. Então só a partir daí você já vê o verbo no imperativo já de cara, confirmando que esse item 1 ele é verdadeiro. Ok? Vamos avaliar aí o item 2? O item 2 diz assim: o eu lírico, na interlocução que estabelece com o leitor, dá-lhe conselhos que visam lhe passar uma mensagem de esperança. Não é, pessoal. O próprio poema, né, você pode ver na sua tela, o próprio poema diz assim: acostuma-te à lama que te espera. Isso está aqui, ó, no primeiro verso da segunda estrofe. Então, se ele fala para a gente se acostumar com a lama, já quer dizer que o que vem por aí não é coisa boa. Então, esse item 2 ele é falso. Tranquilo? Vamos aí para o item 3. Olha só. O eu lírico deixa claro uma visão pessimista e rancorosa em relação à vida e às pessoas com quem convive. Com certeza, a prova disso é no momento que ele fala assim, aqui no segundo verso da terceira estrofe: o beijo, amigo, é a véspera do escarro. Com isso ele está dizendo para a gente que o que vem para você não é muito bom não. As pessoas que hoje te fazem carinho, amanhã vão te bater. Aquela pessoa que hoje te beija, amanhã vai escarrar. Então veja só que situação, né, desconfortável. Portanto, esse item 3, ele mostra para a gente aí que é uma verdade. Ele deixa claro para a gente uma visão pessimista e rancorosa, com certeza. Olha o item 4. Em somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. A gente vê que representa a força necessária à convivência social, é o que diz o item. Esse item aí, ele também é falso, porque na verdade o que ele fala é que a gente vai estar só. Tanto é que ele diz somente a solidão, esta pantera, né, será tua companheira inseparável, a ingratidão. Então se as pessoas forem gratas com você, você estará sozinho. E aí nenhum convívio social se leva em conta, né? E por fim, o item 5 aí na tela, o verso toma um fósforo, acende teu cigarro, apresenta um raro momento de prazer que o interlocutor teria em uma atmosfera de sofrimento e pessimismo. Pois é, esse item aí é verdadeiro. Hoje nem tanto, mas há um tempo atrás era muito comum o cigarro ser uma válvula de escape. Então quando as pessoas estavam chateadas, né, com algum problema, elas iam lá, acendiam um cigarro, tomavam um café e aquele momento era prazeroso. Hoje o pessoal é uma geração saúde, então a gente não vê muito isso aí não. Mas esse item aí ele é verdadeiro, levando em conta a época em que o texto foi escrito, né? E o contexto como um todo, esse item sim que é verdadeiro. Logo a gente chega à resposta aí, ó. Os itens 1, 3 e 5, né, são verdadeiros, então a letra A é a nossa resposta, ok? Vamos seguindo adiante. Olha só. O texto 2 também a gente já leu aqui, mais de uma vez, inclusive, vocês devem estar lembrados, né? Chama-se Ana Dragão. Conta a história daquela mulher que foi pedir uma vaga em uma escola para a filha de uma protegida dela.
e no final das contas ela promete voltar para trazer um presente a um professor da escola que havia conseguido a vaga, mas ela não consegue porque ela foi morta de maneira violenta, né? Então, só para vocês lembrarem aí, vamos seguindo aí, olha só. Aí a questão nos pede o seguinte: considere as seguintes afirmações. Primeira, o narrador é personagem, participa da história e surpreende o leitor ao demonstrar admiração pela protagonista. Isso é verdadeiro, pessoal. Olha só, a primeira linha da história. Conheci Ana Dragão. Então, quando ele diz conheci, você já vê a primeira pessoa. Logo, o narrador é personagem, sim, ele participa da história, sim, e ele surpreende o leitor quando ele demonstra admiração. Mais adiante a gente vê que ele se admira pela Ana Dragão, e ele fala isso, né, no texto, que ele admirava ela por ela ser uma mulher forte e íntegra. Bom, o item 2. Os nominalizadores truculência, ternura e beleza exaltam as ações de Ana Dragão em prol da filha de uma amiga. Bom, pessoal, na verdade, modalizadores são termos que vão nos ajudar a compreender melhor a leitura do texto, né? Então, a gente, quando se depara com o modalizador, a gente vê que ele tem ali uma missão de atenuar, suavizar, agravar algumas questões do próprio texto. Neste caso aqui, essas palavras que foram colocadas aí como nominalizadores, truculência, ternura, beleza, são características da Ana Dragão. Veja que o item 2 fala que a Ana Dragão dizia isso, né, em prol que eram ações dela em prol da filha da amiga. Mas na verdade não é bem por aí. Esses nominalizadores apenas serviam para definir, né, são substantivos que ajudavam a definir o perfil, né, de quem era a própria Ana Dragão. Okay? Então esse item 2 não é verdadeiro. Vamos ver aí o item 3. As características da Ana Dragão, demonstradas por meio de oposição no final do primeiro parágrafo, antecipam o seu final trágico. Bom, a gente vai voltar aqui para o finalzinho do primeiro parágrafo e vai ver ali, ó, ele vai descrevendo, né? Era um comentado mito de força e persistência, o terror admirado da favela em que morava, e aí, ó, viúva de bandido morto com 16 tiros e muitas facadas. Então, nesse caso, realmente, esse item 3, ele vai ser verdadeiro, porque normalmente, né, costuma acontecer dessa forma. Quem se envolve com pessoas violentas, né, acaba sofrendo algum tipo de violência. Então, ela era envolvida com um homem que teve um final trágico. Muito provavelmente, podia se deduzir que isso também iria acontecer com ela. Lógico que não é uma regra, mas é isso que a questão aborda, que seria possível cogitar essa possibilidade em relação à própria Ana, né? Vamos lá para o item 4, aí na tela de vocês. As características espontaneidade e arrogância versus prolixidade e observação tornaram Ana Dragão despachada e perseverante. Bom, a gente vê aqui o seguinte, que a Ana Dragão ela é descrita em mais de um momento do texto, né? Na primeira parte a gente acabou de ler, depois ele fala sobre ela no segundo parágrafo o seguinte, que ela falava laconicamente e olhava muito, mas era bonita e nem merecia o apelido que tinha, que era de ser dragão. Então, assim, quando a gente vai avaliar esse item 4, a gente não consegue dar a Ana Dragão todas essas características, né? Como, por exemplo, arrogância, prolixidade. Se a Ana Dragão é uma mulher que falava laconicamente, como a gente viu agora no texto, como é que ela pode ser prolixa? Uma pessoa lacônica é aquela pessoa que fala pouco, que é muito objetiva. E a prolixa é exatamente o contrário. Então, esse item aí também é falso. A gente já pode perceber aí porque esses adjetivos não vão definir a Ana. Para quem leu com atenção, vai ficar tranquilo em resolver essa questão. Então, agora o item 5, na tela, olha só. Os recursos linguísticos discursivos, vírgulas, marcadores circunstanciais e determinantes, empregados reiteradamente no texto, ressaltam mais qualidades que defeitos para uma viúva de bandido morto. Com certeza, pessoal. E é por isso que a Ana era tão admirada, porque apesar de ter um apelido como esse, Ana Dragão, e de ser uma mulher que era viúva de um bandido, ainda assim ela era uma mulher muito admirada. Como dizia no próprio texto, né? Mito de força, beleza. Então esse item 5 ele é verdadeiro. Logo a gente vai fechar nosso gabarito, vamos lá. Itens 1, 3 e 5, letra D é a nossa resposta. Tranquilo? Vamos seguindo adiante? Olha só, a questão 3, ainda sobre o mesmo texto da Ana Dragão. Bom, a gente tem aí o seguinte no enunciado. A respeito da afirmação
era um comentado mito de força e persistência. O terror admirado da favela em que morava, viúva de bandido morto com 16 tiros e muitas facadas, é correto dizer que, olha aí agora a bronca, torna convincente o ponto de vista do narrador pelo caráter conotativo do verbo ser. Bom, a gente falou agora sobre essa questão da conotação, né, o sentido figurado. E aí quando a gente encontra esse item em que fala era um comentado mito de força e persistência, aqui está o verbo ser empregado no pretérito, né? Era. Então ele afirma para a gente que o caráter conotativo do verbo ser aplicado nesse contexto. Mas na verdade o verbo não vai carregar ali um caráter conotativo. Muito pelo contrário. Nesse sentido aqui, ele está deixando uma coisa clara, né? Ele está definindo aí como é que a Ana era vista. A conotação ficaria por conta de outros termos da oração. Por exemplo, ao dizer que ela era um mito de força e persistência, um terror admirado, aí você vê conotação, porque a linguagem não é tão objetiva, o sentido realmente é figurado. Mas o verbo, por si só, não carrega a conotação, ok? Vamos avaliar o item 2? Olha só, aí na tua tela. Confirma a tese de que o indivíduo é um produto do meio em que vive. Bom, essa tese, né, se a gente fosse pensar, fosse analisá-la, né, a longo prazo, a gente iria chegar à seguinte conclusão, que muitas pessoas são corrompidas diante do cenário em que elas se encontram. Então, mais ou menos assim, uma pessoa que convive num ambiente com muitas outras pessoas desonestas tende a ser desonesta, né? Uma pessoa que convive num ambiente de muita violência acaba sendo alguém violento. Só que isso é meio determinista demais, né? Na verdade, o que esse item 2 nos fala também não vai ser verdadeiro porque confirma a tese que o indivíduo é produto do meio. Mas se a Ana era mito de força e persistência, era uma pessoa admirada, mas o ambiente que ela vivia era um ambiente hostil, então não tem muito a ver. Ela era um pouco diferente das pessoas que viviam com ela naquele ambiente. Ela era admirada, enquanto as outras pessoas, né, posso-se dizer assim, eram bandidas. Então, esse item 2 também não tem muito a ver aí com a nossa relação entre a personagem e as informações dadas sobre ela no enunciado, né? Vamos ver o item 3 aí na tua tela, olha só. Revela a ideia-chave do texto sobre a qual incide a opinião do narrador. Bom, aí sim a gente vê, que ela fala aqui que ela era um comentado mito de força e persistência, um terror admirado da favela e era viúva de bandido morto. Então, isso tudo resume a ideia central aí. Quando se fez essa descrição da Ana Dragão, a intenção que o autor tinha realmente era deixar claro qual era a visão que se tinha sobre a Ana e a postura de integridade que essa mulher tinha, apesar de tudo, né? Apesar do meio que ela vivia ser um lugar hostil, ainda assim ela conseguia ser uma pessoa admirável, ok? Então o item 3, por enquanto, é o verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha no 4, na tela. Constata um fato que vai sendo comprovado ao longo do texto. Exato. A gente sabe que a Ana, inicialmente, apenas foi descrita, mas depois, pelas próprias atitudes dela, inclusive a atitude de querer conseguir uma vaga para a filha de uma amiga, já mostra a sua grandeza, a sua nobreza. Então esse item 4 ele também é verdadeiro, com certeza. E olha lá o item 5. Na tela de vocês agora, apresenta hipóteses difíceis de provar devido ao caráter subjetivo da linguagem. Bom, gente, nós podemos até entender que existe sim uma certa subjetividade nesse texto, mas não acredito que seja difícil de resolver a questão, que seja difícil de compreender. A linguagem até que é simples, então por mais que haja um caráter subjetivo no texto, isso não impede o entendimento com relação à informação que está sendo dada, né, pelo texto. Logo a gente chega aí à nossa resposta confirmando esses dois itens, 3 e 4. São os itens verdadeiros da nossa questão. Ok? Vamos adiante? Olha só. A gente agora vai embarcar aí na questão 4. Ainda sobre o texto da Ana Dragão. Então vamos lá. Atenção, porque o texto ele foi longo, mas ele foi bastante utilizado, né? Então, com relação aos recursos sintáticos, semânticos e estilísticos do texto, é correto afirmar, uma pausa aqui, olha bem para mim, gente. Vamos lembrar que a gente já havia conversado um tempinho atrás
sobre o vocabulário de prova e a importância da gente estar com esse vocabulário aqui na cabeça, na ponta da língua, tranquilo? Olha só, lá eu acabei de falar aqui no enunciado sobre sintático, semântica e estilística. A gente já conversou sobre isso aqui, né, nas nossas aulas do Prepara. A semântica é aquilo que tem a ver com o sentido. Então, sempre que você ouvir a palavra semântica, pense em sentido. Sintaxe é a função dos termos dentro das orações. Então, qual é a função que cada termo vai assumir? E a estilística são alguns recursos que os autores utilizam para causar alguns efeitos também de sentido, né, em alguns momentos do texto. Okay? Mas vamos para a questão. Põe o item 1 aí na tela. O predomínio no primeiro parágrafo de conectores subordinativos e coordenativos contribuem para a compreensão do texto. Bom, a gente sabe que os conectores subordinativos e coordenativos, na verdade, são popularmente as conjunções. Esse item diz a gente que há um predomínio no primeiro parágrafo desses conectores. Vamos voltar lá para o primeiro parágrafo para a gente comprovar se isso é verdade. Pedir licença aqui a vocês para voltar até o texto. Pronto, chegamos a ele. Olha só. Conheci Ana Dragão neste mundo de surpresas terríficas, no dia em que, né, que a gente tem um pronome relativo, veio à escola pedir minha intercessão para conseguir vaga para uma afilhada de uma sua protegida. Era um comentado mito de força e persistência, o terror admirado da favela em que morava, viúva de bandido morto com 16 tiros e muitas facadas. Então, como eu falei para vocês, a gente esperava encontrar mais conjunções. Vamos voltar aqui para a questão 4? Então, o predomínio no primeiro parágrafo de conectores subordinativos e coordenativos contribuem para a compreensão do texto. O pronome relativo, ele vai ser, sim, em até certo ponto, um conector, mas aqui ele fala de predominância de subordinação e coordenação. Subordinação, de fato, como eu falei agora, o pronome relativo, mas coordenação a gente não vê naquele primeiro parágrafo do texto. Então, por esse motivo, esse item 1 ele é falso, ok? Vamos ver o item 2 na tela. Todas as referências do narrador a Ana Dragão são elípticas na tentativa de manter uma distância quanto à atividade que ambos exercem na favela. Bom, antes de mais nada, pessoal, a gente sabe que os dois exercem atividades diferentes. A Ana meio que era uma líder comunitária, vamos pensar assim. Enquanto o professor trabalhava na escola, não diretamente na favela, porém atendia aquela comunidade. Esse item 2 fala sobre as referências que ele faz da Ana são elípticas. O que é uma elipse? A elipse é uma supressão. É quando você retira uma informação do texto, retira um termo e deixa aquilo subentendido. Na verdade, o nosso autor, né, o nosso personagem da história, o narrador-personagem, ele foi muito direto e ele se refere a Ana de forma direta, bem objetiva. Não há nenhuma elipse, né, a ponto de você ficar tendo dificuldade de compreender sobre quem se fala. Ele fala diretamente sobre a Ana. Então esse item 2 também a gente pode colocar ele aí como uma carta fora do baralho. Tranquilo? Acompanhe na tela agora o item 3. O cunho avaliativo de expressões como jeito decidido, nesga de caráter, indica a intenção do narrador em tornar-se, no futuro, mais um protegido de Ana Dragão. Não, gente. Tanto o jeito decidido quanto o nesga de caráter são características atribuídas à personagem da Ana Dragão. Isso não significa dizer que o nosso narrador, personagem, estava tentando ser um protegido da Ana. Ele apenas a admirava. Mas ele não estava tentando ganhar algo com isso. A admiração era natural, era espontânea. Ok? Vamos avaliar aí o item 4, já na tela de vocês. As frases, neste mundo de surpresas terríficas, terror admirado da favela e viúva de bandido morto, têm um sentido figurado e define-se como hipérbole, antítese e pleonasmo, respectivamente. Sem dúvida, né? Neste mundo de surpresas terríficas, é uma hipérbole, que é um certo exagero. Não quer dizer que o nosso mundo é tão terrível assim. Então esse exagero é chamado de hipérbole, são figuras de linguagem. Né? A gente vê aqui também terror admirado da favela, que é considerado antítese. E o que é antítese? São essas ideias contrárias. Como é que alguém, ao mesmo tempo, é um terror e ainda assim é admirado? Então aí a gente vê a antítese, né? Ideias meio distintas que se correlacionam pelo contexto, pelo sentido.
E por fim a gente vê aqui a última expressão, que é viúva de bandido morto. Seria um pleonasmo. Né? O que é o pleonasmo? É um recurso, né, estilístico em que a gente meio que repete uma mesma ideia. Se ela é viúva, obviamente o marido dela havia morrido, então viúva de bandido morto. Só que esse pleonasmo ele acaba contribuindo para a condensação da ideia do texto, ok? Então esse item 4 ele é verdadeiro. Até então o primeiro item é verdadeiro, né? Os demais foram falsos. O item 5, aí na sua tela, dá uma olhadinha, nós temos o seguinte: a união do pronome relativo que com o advérbio logo, no fragmento que logo procurei pôr à vontade, designa tanto uma ideia de restrição quanto uma ideia instantânea. Perfeitamente. A gente vê aqui a restrição e vê a instantaneidade por conta do logo. Quando a gente junta esses dois elementos, é esse efeito que se passa, né? O efeito estilístico que fica aí para dentro da leitura desse item 5 lá no texto, né? Portanto, vamos avaliar a nossa resposta. Os itens serão, então, 4 e 5, letra D. Perfeitamente. Vamos à próxima questão? Bom, o texto que está aí também, nós já conhecemos bem, né? Já vimos em outra situação e já lemos aqui. Para vocês lembrarem, é aquele texto que trata da Olimpíadas 2016, que seria feita no Rio de Janeiro, ok? E aí o texto discute sobre a grande vantagem de trazer esse evento para cá, que seria as melhorias, né, no Rio de Janeiro, enquanto infraestrutura para receber o evento e os ganhos que a cidade teria com isso, inclusive na área portuária, ok? Bom, como já conhecemos o texto, vamos à questão. Semanticamente, e aí, ó, lembrando, feras, semântica diz respeito a sentido, certo? Semanticamente, no fragmento, no caso do Rio de Janeiro, essa arrumação já estava arquitetada, mas ganhou um impulso extra. O termo destacado designa uma ideia de. Então, nós temos ali o mais, dando essa ideia de reiteração, refutação, adversidade, causa ou concessão. É óbvio que a gente está muito acostumado a ver a conjunção mais como item que dá a ideia de oposição. Mas neste caso aqui, a gente vai dar uma olhadinha com mais carinho para poder entender. Antes de mais nada, saibam vocês que a reiteração é o processo pelo qual a gente retoma uma ideia e, até certo modo, a gente confirma essa ideia. A refutação, que é a palavra que está aí no item B, na telinha de vocês, ela indica que é quando a gente está indo de encontro, mas não pela ideia ser contrária, é quando a gente vai questionar algo. Então alguém diz algo para você, você não concorda muito, você tem o direito de refutar, ok? No item C, a palavra que aparece é adversidade. O que é adversidade? É o efeito dado pela conjunção, normalmente a conjunção mais, né? Adversativa, que é aquela ideia contrária. A causa dispensa até as explicações, de repente você tem uma situação apresentada e você mostra qual foi a causa, o motivo pelo qual aquela situação ocorreu. E por fim a concessão, que confunde muita gente, está aqui no item E. A concessão, na verdade, é quando a gente tem uma quebra de expectativa. Então a gente até esperava que ia ser de um jeito e foi de outro. Isso é concessão. Agora vamos reler o trecho, põe aí na tela, para a gente poder ver qual desses 5 melhor podem preencher aí o sentido do mais, né? No caso do Rio de Janeiro, essa arrumação já estava arquitetada, mas ganhou um impulso extra. Então, aqui comigo, veja que não houve uma ideia de oposição. Ela já ia ser feita, mas ganhou, né, um impulso extra. Ou seja, isso é uma reiteração. Esse mais serviu para a gente criar uma relação entre o que já ia acontecer com um incentivo que foi dado. Então, o processo é de reiteração e não de oposição de ideias. Essa questão é muito boa porque normalmente a gente pensa que o mais vai dar a ideia de oposição. Mas neste contexto a situação foi diferente. E a gente vê aí uma reiteração. Ele puxou a ideia anterior e fechou o raciocínio com a ideia seguinte. Ok? Vamos seguindo aí para a questão de número 6. No item A da nossa resposta, vamos aí para a questão 6, que vai utilizar o texto 4. Esse texto aí, da Rosiana Murray, fala sobre o planeta Terra. E a gente não leu esse texto ainda, então vale a pena a gente fazer uma leitura. Acompanhe aqui comigo a leitura do texto, está aí na telinha de vocês. Procura-se algum lugar no planeta
onde a vida seja sempre uma festa, onde o homem não mate nem bicho, nem homem, e deixe em paz as árvores da floresta. Procura-se algum lugar no planeta onde a vida seja sempre uma dança, e mesmo as pessoas mais graves tenham no rosto um olhar de criança. Em relação ao texto 4, analise as afirmativas que seguem. Na tela de vocês nós temos aí os 4 itens, né? E a gente vai analisar de um por um para chegarmos a essa conclusão de quais desses itens seriam verdadeiros. Vamos ao primeiro aí. O texto 4 permite inferir-se que, no mundo real, há violência com homens, animais e com o planeta. Por isso, a procura por um lugar onde haja alegria e harmonia entre os seres e o ambiente. Esse item muito provavelmente é verdadeiro, né? A gente consegue perceber que o que a Rosiana Murray fala no seu texto é justamente isso, que ela está procurando um lugar onde se tenha festa, onde não se tenha morte, onde não se tenha violência, pelo contrário, que a gente tenha paz. Então, é um item muito provavelmente verdadeiro. Vamos avaliar agora o item 2. No verso, procura-se algum lugar no planeta, o vocabulário algum pode ser substituído por o, visto que seria mantido tanto o sentido quanto a especificação do termo lugar. Aqui comigo. Gente, os artigos definidos e indefinidos ajudariam a gente a resolver essa questão. O termo algum é um pronome indefinido. Ao dizer algum, ele não especifica o que é exatamente. Se eu colocasse o, eu estaria definindo. Então, esse item 2 não faz muito sentido. Eu não posso trocar o termo algum, que é indefinido, pelo termo o, que é definido. O sentido seria alterado de imediato. Eu saio de uma coisa que ninguém sabe o que é exatamente para algo que estaria sendo bem específico. Portanto, esse item 2 não é a nossa resposta. Vamos avaliar o item 3 na tela. E mesmo as pessoas mais graves tenham no rosto um olhar de criança, o adjetivo graves significa fortes, ao passo que um olhar de criança expressa a ideia de fragilidade. Bom, neste item, né, ele está colocando aí um contraponto entre força e fragilidade. Segundo essa análise do item 3, o olhar, as pessoas graves seriam mais fortes por serem adultas e as crianças teriam um olhar que passaria a ideia de fragilidade. Não acredito que seja a análise adequada para esse item. Mas vamos ver o 4 e aí a gente vai fazer por eliminação. Está aí na telinha já de vocês o item 4. Dos versos "e deixe em paz" e "as árvores da floresta", depreende-se que, no contexto apresentado pelo eu lírico, há desmatamento, portanto, desrespeito à natureza. Se estão pedindo para deixar as árvores em paz, os males, né, que se causam às árvores são muitos, mas dentre eles, com certeza, é o corte, a extração da árvore. Então, isso mostra para a gente que as árvores elas precisavam realmente de um cantinho para elas ficarem em paz. Né? O desmatamento seria aí um grande indício de ação humana sobre as árvores. Portanto, para a gente fechar, vamos analisar o último item, que é o 5, que ele nem estava na tela anterior, mas é da questão, tá, gente? Olha só ele aí. A repetição do conectivo "nem" no quarto verso da primeira estrofe do texto 4 é intencional, pois enfatiza a ideia de que o homem não deve matar, seja bicho, seja outro homem. Vamos voltar lá para a primeira estrofe do texto 4. Procura-se algum lugar no planeta onde a vida seja sempre uma festa, onde o homem não mate nem bicho, nem homem. Então é isso mesmo. Esse "nem" aí confirma que é preciso que se deixe viver tanto os bichos quanto os próprios homens. Né? Então agora a gente chegou à nossa resposta, o item D, né, que confirma aí o que a gente já havia analisado. 1, 4 e 5 é que são os itens verdadeiros. Tranquila, questão muito boa. Leitura e interpretação, porém demanda também um pouquinho de conhecimento e atenção com relação à semântica, né, sentido. Vamos adiante. O texto 5 nós também já lemos aqui em sala. É um texto bem longo, vou resumir para vocês lembrarem. Esse texto é uma resenha crítica sobre a obra Crônicas de Nárnia. E o autor ele fala um pouquinho sobre a obra, como é típico da resenha, né? Primeiro, ele faz um resumo da obra,
Em seguida ele faz uma análise, coloca o comentário dele e no final ele dá a indicação da obra. Como essa resenha é muito positiva, ele indica a obra para leitura sim, certo? Bom, já conhecemos o texto, vamos agora para os itens. Olha só, analise alguns fragmentos do texto 5 e marque a alternativa que contém a afirmação verdadeira. Então a gente tem aí de A até E, na tela vocês têm de A a C, mas na outra tela temos mais duas alternativas. Vejamos aí qual dessas 5 que nós vamos avaliar serão consideradas verdadeiras, ok? Então vamos lá. Em Viagens ao Fundo do Mundo, criaturas fantásticas e batalhas épicas entre o bem e o mal. O que mais um leitor poderia querer de um livro? O livro que tem tudo isso é, no primeiro parágrafo. Aí vem agora o questionamento, né? O pronome destacado tem a função de retomar o trecho sublinhado. Em outras palavras, esse pronome isso que está aí em negrito, ele está retomando tudo que havia sido sublinhado aqui em cima. Então quer dizer que isso se refere a quê? Viagens ao fundo do mundo, criaturas fantásticas e batalhas épicas entre o bem e o mal. Com certeza, na hora em que ele fala, o livro tem tudo isso, isso o quê, pessoal? É exatamente o que ele já havia mencionado, que é o que está aqui sublinhado. Portanto, de cara, a gente já localizou a resposta da questão, que é o item A. Mesmo assim, vamos dar uma olhada bem rapidinho nos outros itens, porque eu não gosto de deixar vocês com a bomba na mão, né? Vamos nessa, então. Na tela aí, a letra B, olha só. Em O livro que tem tudo isso é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, escrito em 1949 por Clive Staples Lewis. Primeiro parágrafo. O emprego da vírgula nas duas situações se deve à mesma razão, separa termos de mesma função sintática. Esse item aí, pessoal, ele é falso, sabe por quê? Porque a vírgula, de fato, ela vai ser aplicada para separar termos de mesma função sintática. Isso é o que diz a regra, né, no emprego da vírgula. Porém, se a gente avaliar aqui, a vírgula aparece entre leão e a feiticeira. Então a gente vai ver o livro que tem tudo isso é o leão, vírgula, a feiticeira e o guarda-roupas. Aqui a gente vê uma enumeração e é isso que justifica a vírgula, não itens de mesma função sintática, ok? Por esse motivo aí o item B, ele não é a nossa resposta, ele é o item falso. Olha só o item C, na tela, acompanha aí comigo. As Crônicas de Nárnia é um conjunto de histórias que abrangem diversas épocas, segundo parágrafo. Há inadequações na concordância das palavras em destaque, que seriam e abrange, né? Conforme a norma culta, deveria ser são, concordando com crônicas, e abrange, combinando com o conjunto. Se nós avaliarmos aqui no contexto, encontraremos as Crônicas de Nárnia é um conjunto de histórias. Esse verbo ele está concordando com o termo conjunto. Portanto, a relação de concordância entre ele e as crônicas não é adequada, até porque as Crônicas de Nárnia são a obra, né? É o título da obra. Então a gente pensa na ideia da obra. A obra é um conjunto de histórias que abrange. Portanto, esse item C também não é verdadeiro, porque a justificativa para o provável erro de concordância não se aplica à regra da concordância verbal, que deve concordar com o sujeito, né? Regra geral. Ok? Vamos seguindo aí agora para o próximo item. Já apareceu nossa resposta. Já havia revelado, mas enfim, o item A. Na tela seguinte aqui nós teríamos aí os dois últimos itens, né, que a gente já sabe que são falsos. São esses pequenos heróis que se descobrem grandes salvadores e se sentem no dever de lutar para proteger a terra que tanto amam e que depende deles. Terceiro parágrafo. O sujeito das formas verbais sublinhadas, no caso, se descobrem, se sentem, amam, depende, é o mesmo, o que pode ser comprovado pela adequação da concordância verbal. De cara você elimina esse item, por quê? Descobrem está no plural, sentem está no plural, amam está no plural, só que depende está no singular. Então, se a regra diz que o verbo concorda com o sujeito não pode ser o mesmo. Se o sujeito fosse o mesmo, todos estariam no plural ou todos estariam no singular. Neste caso, esse item ele é falso porque o sujeito é diferente, ok? Olha agora o item E na tela de vocês.
Em todo o quarto parágrafo, o autor focaliza o enredo de intrigas já anunciado no início do texto. Aí ele coloca um trechinho aí pra gente. Batalhas épicas entre o bem e o mal. O emprego de palavras como oposição, conflitos e contrastes comprova isso. Embora, no quinto parágrafo, o autor mostre que as personagens são semelhantes entre si. Bom, essa questão de semelhança ou de diferenças, né, é trabalhada pela resenha numa ótica muito pessoal em relação à descrição das personagens, o comportamento de cada uma delas. Então dizer que elas são iguais é um equívoco. Na verdade, elas são muito diferentes, porém elas cooperam umas com as outras para que na história As Crônicas de Nárnia o desenvolvimento seja coerente, né? Porém, cada personagem tem o seu jeito, eles são diferentes de fato entre si. Portanto, o item E não é verdadeiro. E aí a gente chega agora na nossa oitava questão. A oitava questão também é sobre o texto de Crônica de Nárnia, sobre a resenha. Vamos dar uma olhadinha aí com relação agora aos conectivos, né? Um assunto que a gente já abordou aqui em outro momento, mas sempre vem à tona. No que diz respeito a relações sintáticas e semânticas estabelecidas por conectivos no texto 5, assinale a alternativa correta. Olha só o item A. No trecho, uma obra que é considerada essencial na vida de uma criança, mas que também pode ser apreciada por pessoas de qualquer faixa etária. O conectivo sublinhado mantém relação de sinonímia com visto que. Na verdade, mais que e visto que, eles vão dar efeitos de sentidos diferentes, né? Quando a gente emprega mais que, ele dá uma ideia de oposição em relação ao que foi passado anteriormente. E visto que, vai dar uma ideia de explicação. Portanto, não é a mesma relação sintático-semântica aí entre esses termos e o sentido que eles operam, ok? Vamos avaliar agora o item B para a gente dar uma olhadinha? Aí na tela. Em As Crônicas de Nárnia, a gente vê aí, é um conjunto de histórias que abrangem diversas épocas, segundo parágrafo. O vocábulo sublinhado, que neste caso aí, gente, é o que? É uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinativa cuja função é complementar o sentido de histórias. Histórias que abrangem. Na verdade, esse que aí é um pronome relativo, pessoal. Não é uma conjunção integrante. E aí a oração que ele está fazendo, né, a relação que ele cria aí é de uma oração adjetiva e não de uma oração que vai levar o que como conjunção integrante, que seria uma oração subordinativa, ok? Uma oração substantiva, perdão. Então também a gente tem o item B como um item falso. Vamos avaliar o C, põe aí na tela. No item C, a gente encontra o seguinte aí. Além disso, há também referências claras às mitologias grega e nórdica e aos contos de fada, além da inserção de seres icônicos. Terceiro parágrafo. Os conectivos em destaque são eles, além disso, também, além, veiculam claramente uma relação semântica de explicação. De forma nenhuma, pessoal. De cara aí você encontra, além disso, o próprio também e o outro além, todos eles vão dar a ideia de adição, né? Vão passar essa ideia de soma e não de explicação. Explicação seria que, porquê. Agora, além disso, além, dá a ideia de soma, de adição, ok? Então o item C também não é nossa resposta, é um item falso. Vamos ver o item D. O item D a gente encontra o seguinte. No trecho, em A Última Batalha, é citado que Aslan remete ao bem e Tesh ao mal. Quarto parágrafo. O conectivo destacado é um pronome relativo que tem o propósito de generalizar o sentido da locução verbal é citado. Então, ele afirma que é citado que Aslan. Esse que aí, ele de fato funciona como um pronome relativo. Porém, a intenção não é generalizar, é o contrário, a intenção dele é restringir. Justamente aí porque esse pronome relativo cria essa ideia de restrição quando não está isolado entre as vírgulas. Então, se nós temos aqui a presença do pronome relativo, sem o isolamento, significa que a intenção dele não é generalizar, e sim restringir. Portanto, esse item também é falso. O que só nos resta, então, avaliar o item E, né, que até então
é a nossa única possível resposta, vamos a ele. Mas Lewis não parou por aí. 6 outros livros vieram depois e, juntos, ficaram conhecidos como As Crônicas de Nárnia. Primeiro parágrafo. Os conectivos sublinhados expressam a ideia de adversidade e adição, respectivamente. Com certeza, o item E é a nossa resposta. A gente já discutiu isso aqui, que a conjunção mais costuma ser adversativa e que a conjunção é dita e costuma ser aditiva. Então, quando a gente vê aí, nesse contexto, o mais afirmando que Lewis não havia parado, que ela continuou, percebemos a ideia contrária, né? A adversidade. E vemos aqui também e juntos, ou seja, dando ideia de soma, tranquilo? Portanto, o item E é a nossa resposta. Vamos para a última questão agora dessa primeira parte do capítulo 5. Está aí o texto 6. É aquele texto que trabalha com a linguagem multimodal, ou seja, elementos verbais que ficam escritos e elementos não verbais, que são os desenhos. Juntando o verbal e o não verbal, a gente consegue fazer a interpretação. Aqui a gente encontra uma garotinha vestida com um casaco, né, roupa de frio, puxando uma bagagenzinha e indo em direção ao guarda-roupa. A parte escrita, né, a parte verbal do texto diz o seguinte: cansei, estou indo para Nárnia. Nós sabemos que, né, quem tem o conhecimento da obra, né, sabe que as crianças viajam de uma dimensão a outra através de um guarda-roupa. Elas entram num guarda-roupa antigo e já saem em Nárnia. Então essa charge faz referência literalmente, diretamente, né, à obra As Crônicas de Nárnia. Vamos ver o que a questão pede aí, como é que ela aborda isso. Bom, a gente tem o seguinte, olha só, aí na tela de vocês. As assertivas a seguir se referem aos textos 5 e 6, ou seja, tanto a resenha quanto a charge, né? Analise-as. Aí na tela acompanha comigo o item 1. O texto 6 remete explicitamente ao objeto temático do texto 5, As Crônicas de Nárnia. Assim, considerando-se o título do livro, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, primeiro parágrafo do texto 5, verifica-se que no texto 6 a referência à obra de Lewis é feita também por elementos não verbais. Com certeza esse item é verdadeiro. Comentei agora mesmo com vocês que as referências do guarda-roupa, da garotinha, com a roupa de frio, puxando a bagagem, tudo isso faz referência à obra de Lewis. Então aí esses dois textos eles estão se relacionando através dos elementos verbais e não verbais. Item 1 é verdadeiro. Na tela de vocês agora o item 2. Vamos comigo avaliar esse item. Entre os dois períodos do texto 6, há uma relação semântica de causa e consequência. Situação semelhante ocorre em cada um possui uma personalidade bastante distinta do outro e todos apresentam características que os tornam originais e clássicos. Quinto parágrafo do texto 5. Então, esse item 2 afirma que ocorre uma relação de causa e consequência, de acordo com o que a gente acabou de ler aqui. Só que, na verdade, ao dizer cada um possui uma personalidade bastante distinta do outro, a gente vê que aqui não há uma relação de causa, muito menos de consequência. É apenas um período descritivo. Logo depois ele fala assim, que os tornam originais e clássicos. Então a ideia ela prossegue, mas nunca com o sentido de causa e consequência. Esse item 2 ele é falso, ok? Vamos ao item 3, na tela de vocês aí agora. Em Estou indo para Nárnia, texto 6, a proposição para indica que a personagem irá permanentemente para lá, ao passo que Estou indo a Nárnia expressa a ideia de que a ida não é definitiva, ou seja, pressupõe-se a intenção de que haja uma volta. Aqui comigo. Com certeza, pessoal, a gente sabe que esses verbos de movimento, em geral, eles vão reger a preposição a. Então a gente diz que alguém chegou a algum lugar ou que você irá a algum lugar. Só que, semanticamente falando, a gramática admite que o emprego do para dê uma ideia de deslocamento e finalização desse deslocamento, ou seja, manutenção, constância, estático. Quando você diz eu vou para Nárnia, né, que foi o que se viu no texto 6, realmente dá essa ideia de que a garotinha está indo para não voltar.
Se ela dissesse eu vou a Nárnia, a ideia que se teria mesmo era de que ela iria e em seguida ela voltaria. Esse item ele é verdadeiro. Agora vamos para o item 4, aí na tela de vocês, acompanha comigo. Em Lewis conduz a terra de Nárnia desde a sua criação até o seu fim em 7 livros incríveis. Segundo parágrafo do texto 5. Verifica-se um desrespeito à regência verbal. Segundo a norma culta, deveria ser Lewis conduz a terra de Nárnia. Bom, aqui comigo, a palavra terra, ela pode sofrer, o emprego da crase diante da terra pode sofrer se ela estiver especificada, porque aí você vai ter a preposição mais o artigo. Aqui neste caso, a terra não está especificada, porque a especificação vem depois com de Nárnia. Então, o sentido que está sendo aplicado à palavra terra vai interferir diretamente na regência dos termos. Por este motivo, esse item de número 4, ele não é verdadeiro, certo? É um item falso. Para a gente fechar agora o nosso gabarito, vamos para o item 5, aí na telinha. Com base nas informações contidas no texto 5, é possível se inferir que, no texto 6, que é aquele da charge, a personagem sente-se insatisfeita com a realidade do mundo em que está inserida. Por essa razão, está fugindo para Nárnia, um lugar mágico e original. A gente nem tem como concluir isso tudo apenas observando a garotinha indo embora. Mas quando nós observamos a parte verbal do texto, que é o que está escrito, a gente percebe que ela diz de cara, cansei. E aí ó, é exclamativa a frase dela. Ela está dizendo que está cansada e ela está indo embora para Nárnia, porque lá seria um lugar mais tranquilo de viver do que aqui onde ela está. Logo, a gente chega ao nosso gabarito, que é o item E, porque 1, 3 e 5 são os itens verdadeiros. Bom, pessoal, quero agradecer bastante a vocês por esse nosso encontro. A aula foi show de bola, espero que vocês tenham aproveitado e a gente se encontra no próximo bloco, quando for trabalhar a parte 2 desse capítulo. Um grande abraço para vocês e até logo.